programado no início. Então, o mais interessante dessa ideia é que quando você vai pesquisar a série Fundação do Asimov, Sei. teve um chinês chamado professor Jiang, que ele leu isso aí. Por quê? Deixa eu contar rapidinho a história do professor Jiang, que tá bombando aí na internet. O professor Jiang é um cara que nasceu na China, foi criado em Toronto, depois ele volta para a China como professor. Na verdade, nesse meio tempo, apesar de não ter muitas condições, ele conseguiu uma bolsa para estudar em Yale. Então o cara tem uma formação numa universidade Ivy League, né? Alto nível americana. E aí o professor Jiang, ele volta para a China e começa a dar aula. Na época da pandemia, por falta de professores, ele foi desafiado a dar aula numa escola, preparando alunos chineses para ir estudar nos Estados Unidos. Você já vê que esse cara deve ter também um ladinho meio de inteligência, de espionagem, deve ter algo nesse sentido, operação psicológica, porque teoricamente, ele está preparando pequenos espiões para espionar os Estados Unidos, né? Então, o professor Jiang, o que ele fez? Ele começou a dar um curso de inglês avançado para esses caras, para esses jovens. E a melhor maneira, segundo ele, de estudar o inglês avançado seria estudar os grandes clássicos ocidentais. Então, ele estudou com a galera Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia, Shakespeare. Só que aí ele descobriu um grande problema. Ele descobriu que, primeiro, foi um sucesso o curso que ele deu, segundo ele. Só que ele descobriu que os alunos chineses, que eram alunos de alto nível, que estavam sendo preparados para fazer faculdade nos Estados Unidos, eles tinham uma deficiência de história geral. E essa deficiência de história geral impedia que eles tivessem contexto suficiente para entender as obras de literatura. O cara vai estudar Divina Comédia, mas ele não entende como é que estava a Itália na época do Dante Alighieri. Ele está estudando... Tem contexto. Não tem o contexto. Ele está estudando Ilíada e Odisseia, mas não sabe o que era Troia, como é que era a história da Grécia, né, e tal. Então, o que ele faz? Ele cria uma série de 60 aulas de história. Desde a era glacial até a queda do Império Americano. Então, nessas 60 aulas que ele grava no YouTube, ele começa a se inspirar no Asimov e no conceito de psicohistória, que é essa ideia de você estudar o passado para entender o presente e prever o futuro, e ele monta, trazendo para o conceito do Asimov de psicohistória, a ideia de teoria dos jogos do John Forbes Nash. E aí é lógico que eu vou ter que indicar um outro livro, outro filme, Mente Brilhante, com Russell Crowe. Brilhante lá do Russell. Uma Mente Brilhante. Bom pra caramba. Que é uma história verídica, né, do John Forbes Nash, que desenvolveu esse conceito aí da teoria dos jogos, que no final das contas às vezes você tem mais chance de ganhar quando você coopera com o seu inimigo do que quando você briga contra ele, quer eliminar o seu oponente. Quando você joga junto, né, a soma, em vez de ser soma zero, é ganha-ganha, né? Os dois ganham. Então, o professor Jiang, ele inventou algo novo nessas aulas de história e ele começou a prever o futuro com esses modelos de estudo da história. Esse cara previu a vitória do Trump, fazendo essa análise. Ele previu a guerra entre Israel e Irã, que nunca tinha acontecido desde 1948. Ele previu com 1 ano de antecedência. E é claro que esse negócio de falar as coisas antes delas acontecerem me atrai muito, porque eu tenho essa meta, né? Eu exercito isso. E ele tá na mesma opinião que eu agora, dizendo que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que deu uma parada, vai voltar e vai voltar bem pior. Tá? Eu também sou dessa opinião, já tinha falado isso. Então, o professor Jiang, ele desenvolve essa ideia de história preditiva. O nome do canal dele no YouTube é Predictive History, e ele começa a prever coisas que estão para acontecer. E ele começa a prever coisas assim bem estranhas. Quando o Trump começou a impor essas tarifas para todo mundo, e ele sempre traz Star Wars, isso que é legal, cara. O cara tá trazendo um chinês, trazendo Asimov, né? Senhor dos Anéis, ele sempre traz isso para conversa. Ele fez algumas comparações que me deram assim um insight muito legal para usar a ficção para tentar entender a realidade. A maneira como no Star Wars, principalmente na Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, o então senador Sheev Palpatine monta um plano altamente maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali, a República tem uma área onde eles cobram impostos para financiar a República, mas eles têm áreas de livre comércio.
E as áreas de livre comércio é onde a Federação do Comércio ganha uma fortuna e não paga imposto, que é tipo uma zona franca. Qual que foi a ideia do Palpatine? Instaurar uma guerra entre a Federação do Comércio e a República, influenciando a princesa Amidala a votar, todo mundo votar a favor de quê? Da imposição de tarifas. Entendeu? Acende alguma luz aí? Pintou alguma ideia? Então, como é que termina isso? Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente não só é um Sith, mas ele é também o grão-mestre da Ordem Sith. Ele é o chefão dos Sith, né? E ele usa a sua habilidade diabólica, usando o lado sombrio da força, para influenciar a República, na condição de senador, a impor as tarifas. Quando ele impõe as tarifas, a Federação do Comércio se levanta contra a República, tem uma guerra entre eles, e no meio dessa guerra, no meio do caos, ele ganha poderes de chanceler máximo da República. Ou seja, ele vira um super senador, como se fosse ali o tirano da República, que tem poderes excepcionais devido a um cenário excepcional, né? Muito parecido com o que a gente viu na série Dia Zero. Sim. Lembra que na série Dia Zero tem aquele atentado cibernético, aí morre 3.000 pessoas no metrô e tal, e aí eles concedem para aquele personagem do Robert De Niro poderes excepcionais para atropelar a ampla defesa contraditória devido ao processo legal para poder achar os culpados, né? Então, o que ele faz nessa história toda? Ele não apenas vai devagarinho ascendendo ao poder, e aí ele vai perseguindo os Jedi, ele monta um plano para eliminar os Jedi, e de repente, quando a bomba estoura, ele dá o golpe e vira o Imperador Palpatine, e deixa de ser Imperador Palpatine e vira deixa de ser o Senador Palpatine e vira o Imperador Palpatine, que é Darth Sidious, né? É o nome dele, né? Como Lord Sith. Então, o professor Jiang, comparando essa obra ficcional com o que a gente está vendo hoje, ele vai dizer, cara, a chance disso dar uma zebra desse negócio de tarifa é gigantesca. Só que a grande pergunta é, será que esse não é o objetivo do Trump? Ele não quer que a zebra se instaure para ele poder sair como salvador da pátria, ganhar o prêmio Nobel, ou então adquirir poderes excepcionais? Então, por que eu estou falando desse assunto? Eu estou propondo para a galera que está assistindo o conceito do novo historicismo, o conceito da psicohistória do Asimov, o conceito da história preditiva do professor Jiang, para a gente não apenas olhar obras de ficção como mero entretenimento e diversão, mas obras que nos dão assim meios para a gente tentar analisar. Será que não vai se repetir isso no mundo real? Porque, fazendo o cálculo pela teoria dos jogos, o professor Jiang crê que existe 70% de chance do plano das tarifas do Trump de trazer todo mundo para a mesa de negociação e fazer o reshore. O que é o reshore? Trazer as indústrias americanas de volta para a costa americana, porque a gente sabe que na época dos tigres asiáticos, o que os Estados Unidos fez? Desmobilizou a sua base industrial, principalmente lá em Detroit, jogou tudo para os tigres asiáticos. Jogou tudo para a China. Então, eles montaram uma ideia de que seria mais interessante você produzir mais barato na China e trazer de volta dentro de uma gigantesca logística internacional, né? Container vindo da China para cá. Só que com a pandemia a gente viu que isso virou um negócio problemático, né? Porque o container que era $2.000 passou para $20.000, aumentou 10 vezes em 2 semanas, né? Então virou um problema. E aí que os Estados Unidos começam a desenvolver essa ideia do reshore, que é trazer as indústrias de volta, friendshore, né? Que é fazer coisa com os amigos, e nearshore, que é fazer com quem está perto. Então, o Trump, com essa ideia de America First, né? As tarifas são para valorizar a América, trazer a indústria de volta para a América. Quem produzir na América não paga imposto, não paga tarifa. Para o professor Jiang, essa ideia tem 70% de chance de dar errado. Só que o professor Jiang acha que, dentro do cálculo da teoria dos jogos, a ideia do Trump é ele ganhar poder, chamando todo mundo para a mesa de negociação e ele negociar com vantagem. E isso não acontecer, qual é o problema dessa estratégia do Trump?
em vez dos países se submeterem aos Estados Unidos e os Estados Unidos continuarem sendo líderes dessa ordem mundial governada por regras, né? Rule-Based World Order, né? Para quem acha que ordem mundial é coisa de teoria da conspiração, leia o livro do Henry Kissinger, aí mais um livro pra galera, A Ordem Mundial, tá? Então, sempre houve ordens mundiais. Inclusive, outro livro interessante é como... Aí eu vou falar errado, mas está quase certo. Como sobreviver a uma ordem mundial em transformação, do Ray Dalio, que é um dos bilionários lá do Bridgewater Associates, um dos maiores hedge funds do mundo. Ele estuda como é que os impérios surgem e caem. E os impérios surgem criando ordens mundiais novas, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro. Isso tudo acabou com a Primeira Guerra Mundial. E quem sai como líder dessa nova ordem mundial, que hoje já é uma ordem antiga? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos se consolidam como o grande líder dessa ordem mundial nova, que se chama Rules-Based World Order. Rules-Based. Ou seja, o nome da ordem mundial atual é a ordem mundial baseada em regras, comandada pelos Estados Unidos. Qual que é a lógica dessa ordem? O dólar é a moeda internacional e todo mundo tem a liberdade para usar o dólar. Então, usa a minha moeda, eu vou te liberar para usar, e eu ajudo a proteger o mundo e garantir a Pax Americana, que é os Estados Unidos garantindo a paz do mundo. Só que o que acontece? Quando os Estados Unidos chega para o Irã, para a Rússia, para a China e fala, vocês estão proibidos de usar o dólar, o cara fala, mas o combinado dessa ordem mundial baseada em regra não era eu poder usar o dólar? Você vai me expulsar do jogo? Aí começa o quê? Começa a proposta contra esse mundo unipolar norte-americano, a proposta do mundo multipolar. E é aí que entra um detalhe assim que muda completamente o jogo. Para o professor Jiang, o Trump vai falhar nessa estratégia das tarifas e, em vez de manter os Estados Unidos como líder da ordem mundial desse mundo unipolar, ele vai fazer com que os oponentes, ou os sancionados, ou os tarifados se unam no grupo dos países emergentes, que é o BRICS. Então, na verdade, o professor Jiang acha que o Trump não conseguir manter os Estados Unidos como líder e os BRICS se valorizarem, e isso virar um mundo multipolar, cheio de potências regionais e não só uma única potência mundial, ele acha que isso é a derrota do plano do Trump. Eu já acho que esse é o objetivo dele. É uma interpretação diferente que eu tenho. Por que esse seria o objetivo? Porque, na minha leitura, baseado no próprio plano do filósofo Curtis Yarvin, o Curtis Yarvin, ele quer continentes governados por cada um pelo seu tecnato. Então, no final das contas, quando eu disse que o Fórum Econômico Mundial, Elon Musk, todas essas ideias estão trabalhando para um único objetivo, eles estão trabalhando junto, instaurando o caos, para que a ideia de Estado-nação fique ultrapassada e eles montem continentes governados por tecnatos. E aí você se lembra de uma outra obra que hoje, obviamente, é fundamental, 1984, de Orwell. 1984, o que acontece? Uma guerra mundial acontece e dessa guerra mundial dos escombros surgem 3 grandes blocos. A Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Esses 3 blocos são 3 grandes tiranias tecnocráticas, em que você tem 1% da população, que é o partido interno, você tem 9% da população, que é o partido externo, e aí você tem 10% do topo da pirâmide, e os outros 90% é a galera que não tem nada, mas é feliz. Pois é. Que é o projeto lá do Fórum Econômico Mundial. Então, se a gente sabe que o que essa galera do grupo Bilderberg pensa é que o progresso vem do choque dos opostos, o que eles estão promovendo é o choque dos opostos, a fragmentação do mundo em tecnatos regionais, um tecnato nas Américas, um tecnato na Europa, um tecnato na Ásia, um tecnato na África, só que todos eles interconectados, dominando a população, superando a democracia representativa pela ideia da tecnocracia, o melhor governa, e dizendo para a população, cala a boca, burro, se não obedecer não tem crédito social, não recebe a renda básica universal. O medo é esse. E aí que entra a filosofia, porque a filosofia, quando você tem uma filosofia ética, uma filosofia política, você tem espaço para simular essas coisas e colocar esse problema na mesa e falar, pessoal, será que a gente não está tentando resolver uma coisa ruim indo para uma coisa pior?
Então, o que vai sobrar nesse mundo são só essas 3 coisas. Quem produz comida, a agricultura, vai dominar tudo. Quem domina a inteligência artificial e quem sabe a filosofia. É por isso que os bilionários estão ensinando só isso para as crianças. Então você que tem filho aí, começa a ensinar isso para o teu filho também. Começa a estudar sisteminha da Embrapa, permacultura, biodigestores, biodiesel, captação de água da chuva. Começa a procurar uma terrinha com uma uma nascente de água. Além disso, ensina filosofia pro teu filho e ensina inteligência artificial também. Quem não tiver nisso aí, meu irmão, vai ficar para trás e tá na chance de ser os outros 90 lá que não tem nada e vão achar que são felizes, mas vão ser, na verdade, completamente pau mandado do sistema. Onde entra o transhumanismo nisso daí? Então, o transhumanismo, obrigado por ter essa lembrança, né? E toda essa galera tem esse mesmo pensamento. É interessante a gente ver isso, né? A China, você tem a sociedade completamente tecnocrática. Ele não escolhe o líder é auto-intitulado. O partido escolhe. Eles têm um monitoramento total da sociedade com a tecnologia, reconhecimento facial, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Isso é o que está sendo proposto na Europa e nos Estados Unidos e na América. Então você vê que esquerda e direita não importa muito aí. Tá todo mundo propondo a mesma coisa no final das contas. E também o transhumanismo. Onde é que entra o transhumanismo nisso? Quando o Elon Musk foi, alguns anos atrás, no Joe Rogan Experience, que é o podcast mais bombado do mundo, né? Foi vendido... Chegou a ser vendido para o Spotify por 250 milhões de dólares, mesmo valor que é mais de R$1 bilhão, né? Ele foi no Joe Rogan Experience e ele falou o seguinte... Diante do... o Joe Rogan falou, mas e o perigo da inteligência artificial? Porque em 2014, Elon Musk falava que a inteligência artificial era igual uma invocação demoníaca. Em que sentido, né? Aí ele fala, sabe aquele filme que o cara fala assim, ele desenha um pentagrama no chão e fala, vamos invocar um espírito? Aí alguém fala, mas isso não vai dar problema não? Não, pode deixar que tá sob controle. Só que aí o espírito lá escapa e mata todo mundo. Ele falou, inteligência... Ele falava em 2014 que a inteligência artificial era isso. Que era um negócio que a gente estava brincando, ia falar não tem problema e ia matar todo mundo. Não só ele falava isso, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, fala isso até hoje. Stephen Hawking, falecido, falava isso. O Nick Bostrom, que é um grande professor de Oxford, também alerta para esse problema. Fora toda a galera que assinou aquele abaixo-assinado do professor Max Tegmark do MIT. Todo mundo tem esse medo. Então, olha onde é que o transhumanismo entra. Quando você chega pro Elon Musk e fala, cara, mas não tem esse perigo da inteligência artificial acabar com a humanidade? Ele fala, tem. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Elon Musk, quando ele, junto com o Sam Altman, ele cria a OpenAI, que fabricou o ChatGPT, a ideia era criar uma inteligência artificial, código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Né? Por isso que o nome dela é OpenAI, aberto, código aberto. Então a ideia foi essa para competir com o DeepMind, que era a inteligência artificial mais avançada da época, que ele dizia que era do demônio. Só que aí, segundo ele, quando a filosofia da OpenAI começou a deixar de ser código aberto, sem fim lucrativo e para o bem da humanidade, ele falou que ele saiu da empresa. E ele está processando hoje a OpenAI e o Sam Altman, eles viraram inimigos, né? Então, o Elon Musk sempre está querendo montar projetos que tragam uma inteligência artificial segura. Ele criou a xAI com essa desculpa, só que hoje, recentemente, ele falou para o Jordan Peterson que em Memphis, no Tennessee, ele está criando o nosso novo Deus. Aí você fala, pô, irmão, aí é para eu ficar com medo? Ele começa a rir, aí o Jordan Peterson falou, não achei graça não. Muito emblemático, porque ele fala, a Memphis, a antiga capital do Egito, onde os faraós governavam, né? E lembrando, né? O faraó Ramsés II, que governava em Memphis, o nome grego dele era Ozymandias, né? Para conectar com Alan Moore aí, né? Aí mais outra dica, se você quiser ler, né? Watchmen, V de Vingança, O Monstro do Pântano, o livro Jerusalém, que é sensacional também, entre muitos outros. Então... quando você pergunta para Elon Musk, mas não tem o perigo da inteligência artificial exterminar a humanidade? Ele fala, tem. Aí o Joe Rogan fala, e agora, qual é a solução? Ele fala, a solução é o merge, em inglês ele fala, é o merge scenario. Merge é fusão. Scenario é o cenário de fusão. Como assim o cenário de fusão? Aí ele fala, se você não consegue vencê-lo, junte-se a ele. Nós nos tornarmos máquinas também.
Então a proposta do transhumanismo é colocada pelo Elon Musk como a única solução para a gente não ficar para trás e não ser destruído pela inteligência artificial. Entendeu? É virar meio máquina. É virar meio máquina. É unir a máquina ao ser humano e a gente ter algo além deles, que a gente vai ter a máquina e mais o humano. Só que você vira um ciborgue nessa história. Peter Thiel, ele tem dado entrevistas altamente preocupantes. Ele deu uma entrevista para o Hoover Institute, que ele já falava isso, e agora ele deu uma entrevista para o Ross Cutler, que é jornalista do New York Times. Essa entrevista está no YouTube. Eu ia falar que era incrível, mas é assustadora também. O Peter Thiel, ele fala o seguinte: quando Jesus fala, ele se diz cristão, né, o Peter Thiel. Quando Jesus fala de você nascer de novo e salvar a sua alma e passar por um novo nascimento, é uma espécie de transhumanismo. Então ele quer usar o cristianismo para defender o transhumanismo. E ele fala, eu não quero só trocar a minha alma, eu quero trocar o meu coração, meu rim, eu quero trocar, até ele fala, meus órgãos reprodutores, eu quero trocar tudo que eu quiser. Por quê? Aí ele fala o seguinte: lá em 1 Tessalonicenses 5:6, se eu não estou enganado, a gente leu o slogan do anticristo. O slogan do anticristo, esse bilionário que financia o Donald Trump falando isso, ex-sócio do Musk no PayPal. O slogan do anticristo é paz e segurança. Quando vocês ouvirem paz e segurança, virá repentina destruição. Então o que ele defende? Ele defende que os Estados Unidos precisam voltar a ter uma tecnologia que, em vez de fazer TikTok e rede social de dancinha, tem que investir pesadamente na associação entre tecnologia, inteligência artificial e guerra. Porque os Estados Unidos têm que se preparar para uma guerra para continuar se mantendo a potência global. Então a ideia é o quê? O governo americano dedicar fortunas para a guerra e o Vale do Silício comandar todo o projeto de guerra americano. É exatamente isso que eles estão fazendo.